Olha, eu já estou aqui com a doutora Zanete Gan Sanches, que vai conversar com a gente sobre zumbido no ouvido. Ela é otorrinolaringologista, professora da Faculdade de Medicina da USP, diretora-presidente do Instituto Gan Sanches, presidente da Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Ouvido e autora do livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura. Muito obrigada por ter vindo, doutora. Obrigada a você. Esse assunto é muito importante, até porque mais de 28 milhões de brasileiros de todas as idades estão com um zumbido no ouvido. E Novembro Laranja é a campanha nacional de alerta ao zumbido, organizada pela Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido pelo Instituto Gan Sanches, que é o primeiro centro latino-americano totalmente especializado em zumbido. O zumbido pode ser um alerta para identificar quem pode vir a sofrer perda auditiva se não tratar. Então, é um assunto que a gente tem que prestar atenção, tá certo? Isso, certíssimo. Agora, zumbido no ouvido é generalizado, né? Então, existem vários tipos de zumbido? Vários tipos. As pessoas comparam o que ouvem com apitos, com chiados, cigarras, cachoeiras, etc. Então, tem várias descrições, né? A gente tem alguns sons aqui para o pessoal que está em casa já se identificar. Vamos ver, então? Vamos porque eu acho ouvindo. que vai ser uma super parte prática. Tá, então vamos lá. A gente tem, por exemplo, o abelha. Pode ser. Isso? A pessoa pode sentir isso e não Pode. ser uma abelha? Não, então, não ser uma abelha de verdade, Tá. exatamente. É um som que está lá dentro do ouvido da pessoa. Pode ter um zumbido de aparelho elétrico? Pode, ó. É isso mesmo? Um apito. Um apito? Um apito? Não deu. Aí. Ah, Imagina, a gente está ouvindo uns segundinhos. Imagina isso o dia tempo inteiro. todo. Uma cachoeira no ouvido? Aí. Olha. Chiado. Chiado, que é um bem comum também aí. Uma cigarra. Cigarro é outro que é bem comum. É, que faz esse barulhinho quase elétrico, né? Isso, exatamente. Um grilo. O grilo também tem pausas, não tem? Também, Olha. aí, ó. Mosquito. Essas variações. Imagina, um mosquito Gente, real que já é loucura. irritante. Eu não imaginava que a gente podia sentir tantos zumbidos diferentes, né? São várias opções realmente. Mas o que é importante é que qualquer tipo de zumbido, independente do som ou independente do tempo de duração, ele é um sinal de alerta para o ouvido. Eu acho que é isso que a população precisa se atentar. Então, o corpo é muito inteligente, né? Faz parte da natureza lançar alertas precoces. Então, a presença do zumbido, em 90% das vezes, quer dizer que alguma coisa está acontecendo no ouvido, que ele pode estar sendo agredido e que pode resultar uma perda de audição. E como é que a gente faz, assim, sentiu o zumbido, procura um otorrino? Isso, procurar o otorrino quanto antes. Por exemplo, uma coisa que acontece na vida de quase todo mundo. Vai numa balada, numa festa, num casamento, música alta, bastante tempo, acaba saindo com um zumbido no ouvido. Todo mundo acha que isso é normal e não é, né? Isso, apesar de ser comum, já é o primeiro alerta de que as pessoas estão com o ouvido sensível para aquele tipo de som naquele volume. E esse zumbido acontece por quê? Na maior parte das vezes ele está sinalizando que tem célula no ouvido trabalhando a mais, que pode estar sobrecarregada, porque tem célula trabalhando a menos porque foi agredida. Então, para a gente, zumbido é sinal de agressão, agressão ao ouvido, e a gente tem que sair procurando quem é que é o agressor. Você trouxe um ouvido gigante Trouxe, aqui pra sim. gente entender como é que funciona, Vou né? colocar aqui no colo, pode Apesar ser? dele ser bem pequenininho. O ouvido, essa parte que a gente está acostumado é o visível, né? A gente tem a orelha, tem o canal do ouvido onde produz cera, e vale a pena lembrar que cera não é sujeira, cera é proteção do ouvido. Então, é importante as pessoas também mudarem essa ideia de que cera, não sendo sujeira, a gente não tem que sair se preocupando em tirar com cotonete, com haste flexível. A ideia é que é proteção e que a gente deixe ela lá quietinha e só limpe aquilo que o ouvido já está acostumado a tirar. Então, essa aqui acho que é uma coisa importante para a população saber. O tímpano, né? Isso aqui é a parte que a gente, como médico, consegue ver. Mas tem uma parte encoberta, escondida aqui, que é a parte mais importante aqui do nosso processo de audição. Então, todos os sons que entram aqui são transformados por esse caracol aqui
em onda elétrica. E aí sim vai lá para o cérebro e a gente entende aquilo que o ouvido ouviu. E o zumbido normalmente é célula daqui do ouvido que foi agredida, está funcionando menos. E aí isso gera uma tentativa de compensação, ou seja, novas células vão começar a trabalhar a mais. Então, o zumbido é o ritmo acelerado de célula viva trabalhando a mais para tentar compensar as células que foram agredidas. E os zumbidos diferentes indicam possibilidades de doenças diferentes relacionadas ao ouvido ou não? Não necessariamente, né? A maioria das vezes o problema está aqui nesse caracol, que chama cóclea, e ele pode ser causado tanto pela poluição sonora, que é uma causa importantíssima em qualquer idade, inclusive nos adolescentes e nas crianças hoje, que é o que a gente já está vendo, como por outras coisas, por exemplo, estresse, erros alimentares como abuso de cafeína, abuso de doce, abuso de gorduras a ponto de aumentar o colesterol. Então, o que a gente vê é que esse centrinho escondidinho que as pessoas não conhecem acaba sendo assim a via final comum de uma série de doenças do corpo. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, isso tudo pode ir estragando as células do ouvido. Então, o zumbido é aquele sinal precoce de que fala, escuta, tem alguma coisa agredindo. Vamos dar uma geral nesse ouvido e na saúde de um modo geral para a gente descobrir quem é o vilão da história e poder minimizar o quanto antes essa agressão. Então, essa agressão provoca um dano para o ouvido, mas essa agressão é um aviso do restante do corpo. Claro, exatamente. Uma coisa fácil de comparar é com as pessoas que têm pressão alta e sentem aquela dor na nuca. É bom? Não, é desagradável, mas aquela dor na nuca é o aviso de que a sua pressão pode estar subindo, né? Então, coitada de quem não tem a dor na nuca, como aviso, e a pressão vai lá para cima sem você saber. E né? as principais causas do zumbido, então... Tem a ver com problemas do ouvido mesmo, a poluição sonora, erros alimentares, estresse e com problemas de fora do ouvido, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, etc. Bom, se a pessoa não cuidar e não prestar atenção nesse zumbido, que é um alerta, provavelmente ela vai continuar complicando o restante da sua saúde. Agora, em relação ao ouvido, o que é que pode acontecer? Ao longo do tempo, se não tiver tratamento, daí a pessoa pode começar a perceber a perda de audição. Então, perda de audição, ela é famosa historicamente, todo mundo sabe disso. Só que a questão é que se você ficar esperando a perda de audição ser percebida no seu dia a dia, ter dificuldade de conversar com as pessoas ou falar ao telefone, é porque a perda já evoluiu. E a ideia hoje é a gente valorizar o zumbido como um sinal precoce. Espera aí, eu vou checar o meu ouvido antes de eu começar a perceber a perda de audição, né? Porque 90% das pessoas, quando tem o zumbido, a perda já existe, só que elas não percebem. Perda de audição é reversível? A gente pode voltar a ter uma audição melhor uma vez perdida? Ótima pergunta. Alguns tipos de perda são reversíveis, sim, e por isso que é um dos motivos que a gente toca fogo nas pessoas, fala, vai procurar o seu otorrino de confiança logo para aumentar a chance de reversão. E algumas, infelizmente, são muito difíceis de reverter. Você falou dos adolescentes, eu me lembrei que eles ficam o dia inteiro com fone no ouvido, né? É muito comum hoje. Aqui no Brasil nem tanto, mas se a gente vai para outro país, as pessoas andam de fone de ouvido o tempo inteiro, em todos os lugares. O tempo inteiro. O tempo inteiro, e é impressionante. Isso pode prejudicar? Não só pode, como prejudica. O que a gente está vendo agora, nós estamos terminando uma pesquisa aí, já vimos 160 adolescentes de 11 a 17 anos. Para nossa surpresa, olha, a gente fala que a população, de um modo geral, tem 17 a 20% de zumbido, de um modo geral. Nos adolescentes, a gente viu 34% de zumbido, né? Então, é muito mais do que a gente fala para a população. Quer dizer, tem alguma coisa acontecendo e o fone de ouvido é uma das possibilidades mais prováveis. A outra é o celular, tá? Então, principalmente gente que tem zumbido numa orelha só, quando a gente vai checar, usa celular bastante e usa mais naquela orelha, né? Então, é bom variar, usar em uma, passar para outra? É bom alternar, é bom trocar o que for possível de fala por mensagem, de texto. É bom usar o viva voz, então você tira o contato da onda eletromagnética direto do ouvido, coloca aqui. Esse contato da onda eletromagnética também prejudica? Então, essa é a causa mais recentemente descoberta de zumbido, mais recentemente comprovada, né? Porque ela é antiga. Mas o vínculo entre, estrago de ouvido, principalmente de um só, por onda eletromagnética, foi comprovado exatamente nessas situações. Ouvidos sensíveis de gente que usa muito celular numa orelha só. Dani,
Eu quero que você volte pra gente falar mais sobre o ouvido, porque agora eu tô, assim, impressionada, porque a gente dá pouca importância. Exatamente. Porque acha que, tá aqui, tá, e vai. E é incrível, né? E essa parte do alerta do ouvido, e depois o que a gente pode fazer para cuidar desse ouvido, para manter a audição saudável lá no final, é muito importante aprender hoje. Exatamente, com certeza. E eu acho que a mídia normalmente foca as questões de saúde que dão risco de vida. O ouvido não dá, mas o ouvido compromete demais a qualidade de vida. Por isso que eu acho que vale a pena mesmo a população saber mais sobre o assunto. Com certeza, eu te convido para voltar mesmo. Te agradeço, viu? já está Vou aceito. ficar feliz. Olha, a doutora Tani Sanches é otorrinolaringologista, professora da Faculdade de Medicina da USP. Ela é presidente da Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido. É uma das responsáveis pelo Novembro Laranja. E tem mais informações no site www.institutogansanches.com.br ou então no www.apdiz.org.br. O telefone é 0 operadora 11 30 21 52 51. Adorei. Foi um bate-papo bem importante aqui. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, então, tá bom? Tchau.